Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live diferente, falando sobre um assunto mais energético e espiritual. Nós vamos falar sobre a questão das proteções que cada um de nós usamos. Olá, tudo bom? Que bom te ver. Bem-vindo. Bom, desde que o tempo é tempo, tá? Desde que o mundo existe, as pessoas elas precisam e elas buscam proteções para se sentirem seguras. Óbvio que nós sabemos que hoje existem pesquisas que comprovam que pessoas que têm fé, pessoas que professam uma religião, que professam uma crença, elas têm muitas vezes uma saúde, uma vida mais leve, mais saudável. Tá? Por quê? Porque na verdade tanto a fé, a crença, o sentimento, a sensação de estarmos protegidos olá, bem-vinda, faz com que nós nos sintamos mais seguros, nós tenhamos mais força para fazer o nosso caminho. E óbvio, cada pessoa tem a sua fé, cada pessoa tem a sua crença e cada pessoa tem as suas proteções. Olá, bem-vinda. Não cabe a nós discutirmos se uma proteção é melhor ou pior do que a outra, tá? Por quê? Porque isso daí vai variar muito como eu lido com isso, do que eu acredito, como eu fui criada. O que eu acho incrível de nós morarmos no Brasil é exatamente isso. Nós temos a possibilidade de ter acesso a muitas, vamos dizer, desde superstições, a crenças, a fés, a conhecimentos que muitas vezes vêm de geração a geração, tá? Que foi passada para a mãe, foi passada para a filha, que passou para a neta, os benzimentos, as orações. Então, se nós fôssemos dizer, olha, isso é melhor ou isso é pior, não tem. Eu sempre falo, olá, Carmen, bem-vinda. Eu sempre falo que o importante é como eu lido com isso, o que funciona para mim. Então, eu venho de uma família bem eclética. O que significa isso? Que a minha família, quando eu era pequena, eu passava por benzimentos. Minha mãe me levava em benzedeiras. Nós íamos na igreja, o padre benzia. Quando se comprava um carro novo, uma casa nova, a gente levava para a chave ser benzida. Isso é para criar uma proteção. Tá? Então, não adianta eu tentar falar para uma pessoa que o que funciona para mim vai funcionar para ela, porque vai depender de muitas coisas. E principalmente do que eu acredito. Então, nós fizemos nós fazemos enquete, né? Toda semana a Dani faz uma enquete. Olá, Vanessa. Oi, Vanessa, que bom te ver. Pensei tanto em você essa semana. Tá, e aí nossa enquete foi: você usa algum ritual para proteção espiritual ou energética? E olha que interessante, 80% das pessoas responderam que sim, tá? Que elas usam. Por que nós usamos isso? Tá? Por que nós precisamos de uma proteção? Seja uma proteção espiritual, seja uma proteção energética ou até mesmo emocional. O que é efetivamente uma proteção espiritual? Tá? Na verdade, é uma... Como é que eu posso dizer? É uma forma que a pessoa... É uma técnica que a pessoa utiliza para criar um campo de proteção ao seu redor e com isso se sentir mais segura, mais protegida. Tá? Então hoje vai ser um bate-papo, porque isso não é um assunto de psicologia, isso é um assunto de nós trocarmos informações, de nós compartilharmos, e eu espero que vocês também compartilhem comigo. Isso veio por quê? Porque uma das novas BBBs, a Jade Picon, ela apareceu com um umbigo fechado. E as pessoas falaram, mas por quê? E ela falou que era uma prática que ela tinha de proteção e que ela usa isso há sempre. Então, assim, por que ela usa isso? O que isso daí vai fazer? O que isso vai trazer para ela? Na verdade, esse é um jeito de criar uma proteção em relação a você manter sua energia
tá? Não é fechar a sua energia, digamos, é aumentar a sua energia. Então, nós perdemos energia, um dos pontos é o umbigo. Então, o que você faz? Quando você fecha, automaticamente a tua energia fica mais concentrada, você fica com mais energia. E nós sabemos hoje que uma pessoa que está muito cansada, uma pessoa que está muito desenergizada, é como se ela fosse quase invisível. Olha que interessante. Então, quanto menos energia eu tenho, menos eu sou sentida ou percebida pelos outros. Eu lembro que numa dos cursos que eu fiz, foi com o Roberto Cheniachique, onde ele falava sobre a questão de ser um palestrante campeão, ele dizia, se você quer ter mais clientes, aumente o número de ir da academia. E aí você vai dizer para mim, isso é uma proteção? Não, isso é uma forma de aumentar a sua energia boa. Por quê? Porque aí a sua energia, ela fica maior, tá? Então, se você tem mais energia, olá Dani, bem-vinda, automaticamente você é mais vista. O que acontece quando nós nos apaixonamos? A nossa energia, ela aumenta muito. E aí as pessoas dizem, mesmo que tenha inveja, não pega. Não é isso, quanto maior a sua frequência energética, tá? E hoje nós já trabalhamos com frequências, maior é a sua capacidade de se conectar com energias melhores. Então, muitas vezes, nós não precisamos efetivamente de um inimigo ou de alguém com inveja, com mal olhado sobre nós. Mas, se nós não estamos bem conosco, automaticamente a nossa energia, a nossa frequência energética, ela baixa. E nós precisamos, olá Luciana, nós precisamos lembrar, quando as pessoas me perguntam, mas como é que funciona a constelação? Eu falo, então, nós precisamos entender que nós temos alguns corpos. Nós temos o corpo físico e nós precisamos cuidar dele. Na palestra, o que o Roberto dizia, faça mais ginástica, durma mais, coma melhor. Tá? Tenha um equilíbrio na sua alimentação. Por quê? Porque não adianta eu criar um monte de proteção espiritual e eu não cuidar daquilo que me mantém nesse planeta, que é o meu corpo físico. Tá? Uma das coisas, ou seja, quando eu cuido do meu corpo físico, o que eu faço? Eu aumento a minha imunidade. Eu aumento a minha frequência, eu aumento a minha energia. Durante um período, logo que nós começamos, que eu comecei a fazer lives, eu sempre colocava uma frequência para tocar enquanto eu fazia a live. Por exemplo, eu estou fazendo essa live com vocês e eu estou ouvindo a frequência 741. Por quê? Porque ela é uma frequência onde nós trabalhamos com o quê? Com a limpeza de infecções, ela dissolve toxina, ela limpa a aura, ela impulsiona, tá, o nosso sistema imunológico, ou seja, ela aumenta o nosso sistema imunológico. Em alguns momentos eu fiz algumas lives e eu disse para vocês, olha, eu coloquei a 528, porque a 528 é para trabalhar o milagre, é para trabalhar o amor. Por que nós fazemos isso? Isso é uma proteção. É como se nós nós usamos a frequência para aumentar nossa energia, para limpar o ambiente. Tá? Hoje nós já sabemos que a palavra tem muita força. Então tem pessoas que ainda precisam usar algo físico, como fechar o umbigo. Tá? Como carregar um santinho na bolsa, como ter o seu terço na bolsa, como ter o seu japamala na bolsa, para poder fazer as suas orações, para poder fazer o Ho'oponopono. Tá? O que é melhor vai depender de você. Então, eu queria saber o que vocês usam. Aí vocês contam o que vocês usam e eu conto o que eu uso. O que vocês acham dessa troca? Tá, por exemplo, o meu dia, eu começo, eu gosto muito, tá? A família da minha mãe é evangélica e durante um período, uma das minhas tias, ela rezava muito comigo o Salmo 91. Então, o meu dia começa com eu acordando e colocando no YouTube o Salmo 91 para eu ficar ouvindo enquanto eu vou me arrumando para sair.
A Flávia está dizendo, uso incenso em casa. Eu também uso incenso, mas por conta da minha rinite eu diminui muito o uso. E o incenso, ele trabalha com o quê? Ele trabalha também com a parte olfativa. E hoje nós sabemos, tá? Não sei se vocês sabem, mas existem muitas pesquisas que estudam a influência do odor no nosso comportamento, nas nossas emoções. Tá? Ela cria aquela sensação de acolhimento, ela cria aquela sensação de, como é que eu posso dizer, aquela sensação de estar em casa. Por exemplo, tem algumas lojas que você entra e o cheiro te dá a sensação de você estar voltando para casa. Em algumas lojas, às vezes você fala, é a comida, não, são sprays que são passados. Por quê? Porque isso muda o nosso humor. Se você pegar um óleo de laranja ou de tangerina, só de cheirar, automaticamente o seu cérebro ele traz aquela sensação, ele te traz mais alegria. Tá? Então, se você já cheira uma lavanda ou coloca um incenso de lavanda, automaticamente você tem um relaxamento. Tá? Muitas pessoas, falando em incenso, gostam de tomar banho com aquela lavanda azul. Tá? É uma das flores, se não me engano, é bem antiga, na época da minha avó. Minha avó adorava usar aquilo, até mesmo às vezes para passar na casa. Tem pessoas que usam anil. Eu gosto de uma vez ou outra usar anil na casa inteira para fazer a limpeza. Tá? Então, assim, como eu disse, estamos trocando hoje, tá? A Flávia falou que escuta mantras, eu também escuto, às vezes eu adoro. Um dos mantras que eu tenho ouvido muito é uma música do Ho'oponopono. Eu vou ver até se eu encontro ela aqui e aí eu passo para vocês, que é da Manu Hadkaru. Deixa eu procurar aqui. Música Ho'oponopono. Música Ho'oponopono. Pronto. Até coloco ela para nós ouvir. É da Manu Sadioro. Eu acho uma delícia essa música. Eu te amo. E só de ficar ouvindo essa frequência, automaticamente o que acontece? Isso daí se espalha, a nossa energia muda. Adoro plantas, incensos e música celta. Então, cada um de nós tem pessoas que precisam ter plantas no ambiente. Quem vem no meu consultório vai encontrar desde plantas artificiais até plantas que são naturais. E isso faz para mim diferença, tá? Por exemplo, quem me conhece sabe que uma vez por mês eu faço a Enduro, que é uma competição onde nós fazemos literalmente no meio do mato. Por quê? Porque aquilo limpa a minha alma. Eu brinco, é quando eu me refaço, tá? Bem-vinda, bem-vindo, tá? Eu escuto, ok, é um mantra indiano, né? Que eu não vou pronunciar agora. Então, assim, cada um de nós precisamos entender o que nós precisamos. Tá? Dependendo do momento, e a minha dica eu gosto muito de procurar, eu coloquei agora essa música do Ho'oponopono para nós ouvirmos, eu gosto muito de perceber primeiro como eu estou, e aí o que eu preciso usar. Óbvio que cada pessoa que eu conheci na minha vida me deu uma dica. Óbvio que o fato, durante um período eu estudei muito a parte de plantas, tá? Como fazer chá, como fazer unguento, como fazer um óleo. Tudo isso daí foi me trazendo conhecimento sobre como nós podemos usar, tá, o incenso, o cheiro, o perfume, o que naquele momento seria melhor. Por exemplo, muitas pessoas, esse ano eu fui fazer um reiki e eu saí, quando eu terminei o reiki, a reikiana olhou para mim e falou assim: encontre folha de boldo. Eu falei para ela, mas meu estômago está ótimo, meu fígado também. Ela falou, não, é para você tomar um banho, você está precisando de um banho de boldo para limpar a sua aura.
ou seja, meu campo eletromagnético. Eu falei, que interessante. Eu fui procurar, na verdade até plantei, eu tinha ganho um pé de boldo e ele está imenso na minha casa. E hoje eu tenho usado ele para fazer uma vez ou outra um banho de boldo. Aí você vai dizer, ai, mas isso é muito misticismo, Regina. Então, olha bem, nós temos que entender que quando nós falamos o que é misticismo, é aquilo que muitas vezes nós não sabemos explicar. Nós sabemos, tá? Quando eu estudei florais, tá? Uma das coisas que nós estudávamos eram os elementos de cada planta. E o boldo, se não me falha a memória, ele tem o campo eletromagnético dele, assim como a arruda, é vermelho. Então, quando você faz um banho, usando... O que nós usamos num banho? Nós usamos água, que já foi comprovado cientificamente que é o melhor condutor de DNA. Tá? Isso gerou até mesmo um prêmio Nobel. Tá? Vocês já devem ter recebido um vídeo mostrando como é que são as moléculas da água conforme a intenção que você coloca nela. Por quê? Porque a água, ela funciona como um condutor de DNA. Se eu colocar o meu dedinho na água, automaticamente o que isso vai gerar? Se nós tivéssemos tecnologia, nós clonaríamos a Regina através da água. Por quê? Quando você coloca uma planta na água, a água é como se ela puxa todo o DNA dessa planta. Quando você toma o floral, o que você está fazendo? Simbolicamente, o que nós falamos com o floral, você está plantando uma plantinha dentro de você que vai florescer e a energia da plantinha vai fazer com que você cure dores emocionais, dores físicas. Como o floral de Saint-Germain, você trabalha a parte espiritual. O floral de Bach, você vai trabalhar a parte mais emocional, tá? O floral das deusas, você vai trabalhar mais sentimentos. Então, é interessante nós observarmos que tudo que se fala quando nós falamos em superstição, em proteção espiritual, tá? A maioria das vezes, por ser passado como um conhecimento oral, as pessoas, elas iam diminuindo o conteúdo para fazer com que chegasse até a próxima geração o que fosse importante. É como aquela brincadeira de nós conversarmos no ouvido pelo copo. Você fala uma coisa, às vezes eu entendo metade. Mas quando você vai pesquisar, quando você vai procurar, muitas vezes ali tem um embasamento, tá? Científico que não foi explicado. A Carmela está dizendo, toma o banho rezando e pedindo energias positivas. Olha, Carmela, é assim, o simples fato, tá, de nós ficarmos embaixo da água, tá, seja do chuveiro, seja de uma cachoeira, e nós permitirmos que a água caia sobre o nosso corpo e nós estejamos numa frequência boa, automaticamente nós nos energizamos. Quem aqui, quando entra, pelo menos uma vez por ano, não gosta de ir para o mar, tomar um banho de mar? Qual é a sensação quando você sai do mar? É como se você tivesse emagrecido. Tá? Por quê? Porque na verdade nós temos que lembrar que o nosso corpo, numa pessoa adulta, 70% do nosso conteúdo físico é água. Numa criança chega a 80%. Então a água, ela traz já um benefício natural. Agora, nós precisamos entender que nós vivemos num planeta de frequências. Tá? Se eu coloco uma frequência muito baixa, automaticamente sua energia também baixa. E, gente, olha bem, nós precisamos ter muito claro que uma coisa é eu trabalhar o corpo físico. Lembra que eu falei? Para trabalhar o corpo físico, eu tenho que ter umas X horas de sono para os meus órgãos conseguirem fazer a sua reposição. Tá? Eu preciso beber água, eu preciso comer. Hoje nós sabemos que a falta de água, principalmente em pessoas mais idosas, podem provocar reações que muitas vezes nós achamos que a pessoa está tendo uma síncope, e a falta d'água, a fala fica enrolada, a pessoa fica ela perde um pouco a noção de espaço. Tudo isso é por falta d'água. Isso é o corpo físico. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de vitamina.
Então, é um processo. Nós precisamos, então eu trabalhei o meu corpo físico, aí eu preciso trabalhar o meu corpo emocional. Não adianta eu trabalhar o corpo físico, meu corpo está perfeito, se o meu emocional, eu estou num sentimento de impotência, de fracasso, de falta de amor, de carência, de escassez. Como é que eu posso estar? Como é que qualquer oração, qualquer coisa pode fazer efeito na minha vida quando eu não estou cuidando desses corpos para eles irem se equilibrando? É como eu querer estar só com o chakra básico funcionando e o resto. Eu preciso de todos os chakras funcionando. Já escrevi palavras em jarras de água, de tempos em tempo bebi essa água. Na verdade, tá, Silvinha? Essa é uma forma de se fazer floral. O floral é feito dessa forma. Eu pego um copo de água, coloco a flor dentro, fecho ela com um paninho e deixo por 24 horas e depois tomo. Muita gente estraga o boldo quando toma o boldo. Por quê? Porque o boldo é uma folha muito delicada e as pessoas fervem. Quando você ferve o boldo, você perde grande parte de tudo que ele poderia trazer de benefícios. Então, qual seria o jeito correto? Um copo d'água, a folhinha de boldo lavada e colocada dentro, e no dia seguinte você toma. Você vai perceber que é muito menos amargo e muito mais eficaz. Então, nós falamos sobre o corpo físico, sobre o corpo emocional. Aí nós temos que tomar cuidado e cuidar do nosso corpo mental. O que nós ouvimos, o que nós pensamos, o que nós assistimos, o que nós lemos, como nós nos relacionamos com os outros. Tudo isso faz uma diferença. Então, se eu não estou bem emocionalmente, o meu corpo emocional não está bem, o meu corpo mental só está vendo desastre. Tá? Como é que eu fico? Aí nós temos o nosso corpo espiritual, que aí vem os mantras, aí vem as orações, os benzimentos, tudo isso quando nós usamos com equilíbrio, nós vamos cuidando de corpo a corpo, nós vamos equilibrando. Conforme cada corpo está equilibrado, maior é o meu grau de satisfação, de realização, de bem-estar. Então, se vocês me perguntarem, o que você faz? Eu uso spray no meu consultório, porque as pessoas chegam aqui e falam, cheira tão bem. Eu falo, cheira a lavanda, né? Por quê? Porque a lavanda calma, a lavanda limpa. Tá? Quando a pessoa vem fazer a limpeza aqui no meu consultório, muitas vezes eu peço para usar anil. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu trago lá do interior. Tá? De que a gente lavava a casa com anil. Então, são coisas que eu trouxe da minha infância, que eu aprendi com as pessoas que eu amo. Tá? Quando eu não estou bem, eu peço um reiki. Tá? Tem dias, eu quero fazer o mesmo que a Jade Picou, eu quero fechar o umbigo. Então, aprenda a fazer isso direito. O ideal é que você feche, coloque lá o seu esparadrapozinho, microporo e feche por 72 horas. O primeiro dia você vai ficar irritado, você vai ficar incomodado. Por quê? Porque você está transmutando as suas energias. No segundo dia vai ficar melhor, no terceiro você vai ficar ótima. Ela disse, por exemplo, que ela usa o tempo todo. Eu não acho isso legal. Então, você está indo para um lugar que está muito angustiado, um hospital, um cemitério, um lugar muito tumultuado, fecha de manhã e vai, à noite tira. Veja o que funciona para você. Como eu disse, eu acordo de manhã. Olá, Rose. Eu acordo de manhã e o que eu ouço? Ou eu ouço essa divina canção do Ho'oponopono, tá? Na voz da Manu Sugiro, se me engano, fugiu aqui o nome dela, tá? Ou eu estou ouvindo o Salmo 91, tá? Eu tenho trabalhado muito com o Ho'oponopono. Tá? E há pouco tempo atrás me mandaram uma forma de trabalhar o Ho'oponopono que eu tenho usado muito. Mas você não tem uma dica do que... Lembra que eu falei do boldo? Poxa, eu tô com a minha energia bem, eu quero ficar melhor. Faça uma meditação. Crie o hábito de agradecer.
É interessante porque no Ho'oponopono, e é isso que eu tenho trabalhado, quando fazer o Ho'oponopono? Quando algo me incomoda. Então, nesse momento onde todos nós estamos para sair, nem saímos, né? Porque ainda estamos. Aí, no momento onde nós estamos vivendo uma pandemia que era para durar uma quarentena e que já está completando praticamente 2 anos, qual é o sentimento? Qual é a percepção que nós percebemos o que nós percebemos em todas as pessoas? O medo de pegar Covid, o medo de morrer, o medo, como disse alguém, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. Eu estava ouvindo uma pesquisa que saiu na John Hopkins, estava falando que a pandemia, ela trouxe uma crise financeira, uma crise que afetou muitas pessoas. O número de pessoas que tiveram e estão passando por dificuldades financeiras aumentou muito. O número de pessoas que estão morando na rua, segundo pesquisas, aumentou 40% aqui em São Paulo. Então, óbvio que o que nós estamos sentindo? Medo. Então, o que eu tenho trabalhado para aumentar minha imunidade, tá? Todos os dias? Medo abençoado. Eu sinto muito, peço que você me perdoe, te agradeço e te amo. Por quê? Porque o Ho'oponopono, ele vai trabalhar a sua sombra. Tá? Ele vai trabalhar aquela emoção que você tem medo de lidar. Se você tem medo de perder o controle, perda de controle abençoado. Se você está com medo de perder o casamento abençoado. Sinto muito, peço que você me perdoe, te agradeço e te amo. Então, assim, eu posso usar uma coisa ou eu posso usar muitas. Vai depender de mim. Vai depender da minha crença, vai depender daquilo que eu acredito que tem efeito na minha vida. Vai depender daquilo que eu coloco fé. Então, a minha dica é, eu acredito que a partir do momento que você crê em algo e que você tem confiança naquilo, aquilo realmente tem um grande poder. A água já foi comprovado cientificamente que ela é um condutor extremamente poderoso. Tão poderoso que se eu pegar essa água e começar a rezar nela, tá? Eu transformo ela num remédio. Se eu começar a amaldiçoar ela, eu transformo ela num veneno. Cabe a mim. Então, o que eu gostaria que essa live de hoje fosse só uma troca e dicas do que nós podemos usar, como nós ouvimos aqui. Olha, tem o incenso, tem mantras, tem orações, banho rezando, tá? Palavras escritas e colocadas embaixo da jarra ou do copo d'água e depois de um tempo se tomando. Tá? Quando eu era criança, a minha avó às vezes pegava, eu sempre tive o hábito de ter um copo d'água no quarto, e ela falava, vamos rezar pro Papai do Céu para abençoar a água e para te curar, se você precisar e você ficar saudável. Olha que legal. Então, assim, muitas vezes até hoje, né, eu rezo na cama, e o que eu faço? Eu tenho um copo d'água ali para me usar durante a noite ou de manhã. Então veja, recupere as histórias da sua família e daquilo que funcionava para ela, porque possivelmente isso vai ter um efeito muito forte para você. Agora, se você quiser criar os seus próprios rituais de proteção, os seus próprios rituais de energização, não tenha medo. Hoje nós estamos vivendo uma época onde você entra no YouTube e você vai encontrar muita coisa legal. Tá? As pessoas estão distribuindo muito conhecimento. Então, procure dentro do seu coração o que você precisa, mas também faça essa avaliação. Não adianta eu cuidar do meu corpo espiritual esperando um milagre, se eu não cuidar dos outros corpos também, se eu não tiver um objetivo de vida, se eu não tiver um propósito de vida. O Henry Ford dizia, se você acha que você pode, você pode. Se você acha que você não pode, você não pode. Na verdade, não importa o que você acha. O que você achar é verdade.
Então nós temos, às vezes as pessoas me dizem, né? Ah, mas eu não acredito nisso. Isso para mim é indiferente. Por quê? Porque tem coisas que, como por exemplo, tomar um floral, você não precisa acreditar ou não. A água já é comprovadamente algo que vai trazer uma transformação. Então, agora, para fazer uma oração, eu não acredito no Ho'oponopono. Você precisa acreditar ou você precisa ter resultado, tá? A Carmen está dizendo, verdade, fluidifico minha água todas as noites. Que legal. Eu não usava esse nome, eu rezava na água mesmo, tá, Carmen? Então, assim, busque dentro de você o que você precisa trabalhar. E todos os dias se dedique 5 minutos a criar uma proteção para cada um dos seus corpos. Se você precisa dormir um pouquinho mais, durma um pouquinho mais. Permita que esse corpo ele esteja apto a te dar a segurança que você precisa. Olha para o seu coração. Trabalhe o perdão com você primeiro, depois você perdoa os outros. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Olha a sua mente e vê o que veja o que o seu corpo mental, ele está criando, ele está acreditando. A sua mente trabalha 24 horas por dia. Então, o que você colocar nela, ela vai acreditar. Se você colocar que você é abençoada, que você é uma pessoa protegida, que você realmente é uma pessoa amada por Deus, pela sua família, por você mesmo, isso faz diferença. Se você tiver uma conexão espiritual, nós sabemos hoje em pesquisas que a oração, o benzimento, o reiki, tá? O jurei, e tantas outras técnicas de imposição de mão, de oração, fazem total diferença na vida de uma pessoa que está doente. Então, observa primeiro o que você precisa, mas lembre-se, tudo é um processo, mesmo quando a gente faz uma proteção espiritual. Por quê? Porque isso inclui o meu estilo de vida, a minha fé, a minha forma de lidar com o mundo. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que esse meu compartilhamento do que eu faço, como eu uso, tenha ajudado vocês a lembrarem ou se recordarem do que vocês usavam ou do que as avós, as madrinhas, as tias faziam no passado. Essa nossa conexão com essa parte mais energética e espiritual está se tornando cada vez mais forte. Entendeu? E eu acho que nós temos que olhar para isso. Nós não somos só um corpo físico. Nós não somos só um corpo emocional, só um corpo mental, um corpo espiritual. Nós somos tudo isso. Tá? E nós precisamos olhar para isso, e óbvio, ainda temos o nosso corpo, o que nós recebemos através da genealogia, né? Que é o que nós recebemos de herança dos antepassados. Então eu espero que esse fato já de ter usado esse esparadrapo no umbigo tenha trazido a possibilidade de nós fazermos essa pequena troca, mas que isso se torne algo do seu cotidiano, ou de acordo com a tua fé ou com as suas crenças. A Carmen disse, sim, coloco uma jarra de água no meu criado mudo. O Conforto está perguntando como variar a própria frequência. Olá, Lilian, bem-vindo. Eu tenho usado frequência mesmo. Tá? Eu tenho iPhone, então no iPhone você tem um aplicativo chamado iTone, e lá ele tem as frequências, então eu coloco a frequência para ouvir. Por exemplo, hoje eu coloquei a frequência que nós estávamos ouvindo, que eu comentei, foi a 741. Por quê? Porque quando nós começamos esse processo da pandemia, eu comecei a tocar muito a 641 para limpar toxinas. Quando eu quero trabalhar mais a minha parte afetiva, eu acho que é 600. Não. Espere um pouquinho que eu já te dou. E quem quiser depois, eu posso pedir para Dani colocar. Olha, a 528 nós usamos para milagres, para aumentar a energia positiva.
tá? A 632 é pra gente trabalhar o amor, tá? Harmonizar os relacionamentos. Então, na verdade, existe uma tabela de frequências que depois eu posso apresentar para vocês, e nós podemos até um dia fazer um bate-papo para discutir frequências, porque tudo que é diferente eu gosto. E muitas coisas estão ligadas à psicologia e outras não. Aí são curiosidades minhas e coisas que eu uso porque eu sei que faz efeito. A Carmen está dizendo: rezo pedindo ao meu mentor proteção e os remédios para os meus males. Tá? A Silvia está dizendo show. Então, assim, eu acho que nós precisamos ter consciência de que nós também vibramos energia. E se você está numa frequência mais alta, e isso depende única e exclusivamente de você, tá? Do que você faz para cuidar de você, tá? Para você amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você se amar muito, você consegue mudar a energia de quem está ao teu redor. E por isso que em alguns lugares que você entra, aí você entra de um jeito e você sai de outro, tanto para o bem quanto para o mal. Por quê? Porque a energia do lugar faz a diferença. Então, nesses lugares, às vezes tem pessoas que vão fazer uma oração antes de sair de casa. Minha mãe não sai de casa sem fazer as orações dela e pedir proteção para ela e para os filhos. Quem mexe com radiestesia, nós imaginamos, eu trabalho com radiestesia, né? Você pode imaginar 9 círculos te protegendo, tá? E aí você pode, a gente fala que são comandos, né? Eu comando que seja criado 9 círculos ao meu redor na frequência 741, que é uma frequência de proteção. Então é interessante porque tem muitas coisas, como diz, existe mais coisa entre o céu e a terra do que a vã imaginação pode criar, né? Então, assim, tem muitas coisas que nós podemos usar para ter um equilíbrio em todos os nossos corpos. Mas é muito importante que nós tenhamos clareza de que o milagre, ele é realizado através de um processo. É como construir uma casa, é um processo. Não é fiz isso e cabum. Óbvio que nós vamos ter pessoas que fez isso e cabum, porque ela já faz tanta coisa que aquilo é só a cereja do bolo. Bom, espero ter compartilhado um pouco do meu conhecimento, espero que esse conhecimento agregue algo a vocês. Se não agregar, jogue fora, lembre o que eu disse, use aquilo que realmente funcione para você. Semana que vem nós vamos de novo tentar aquela live sobre perfeccionismo, porque da última vez caiu um monte de vezes, a live se perdeu, dessa vez nós vamos tentar não ser tão perfeito e fazer uma live com uma boa conexão. E essa conexão vai ser de internet. E também vou colocar o 741 aqui para não cair de novo. Então convido vocês para a gente participar na semana que vem da live sobre perfeccionismo. Tá bom? Um super beijo para todo mundo. Vejo vocês semana que vem, ok? Eu que agradeço, Mari, por estar com vocês e por poder compartilhar um pouco de um lado da minha vida que eu nunca compartilho, a não ser com algumas poucas pessoas. Obrigado por terem me ouvido e eu espero ter agregado mais um pouquinho.